3h21, este é o Notícia na Tarde, as informações do trânsito. Simone Feldman, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes CBN. Na Via Expresso, o trânsito é lento, sentido ilha, fluindo bem em direção à BR-101. Na Beira-Mar Norte, o trânsito tem trechos lentos, sentido centro, desde a Polícia Federal. Resultado de um carro com defeito na pista da esquerda, no acesso à Rua Frei Caneca. Na SC 405, no sul da ilha, o trânsito é lento, sentido centro, devido a obras da Celesc. Na SC 401, um caminhão com defeito ficou parado sobre a pista após o Parque Tecnológico, no sentido praias, gerando retenção no local. Na BR-101, a autopista informa 10 km de trânsito lento em Penha, sentido norte, devido a obras no quilômetro 103. Em Garuva, o fluxo segue lento por cerca de 30 km em direção a Curitiba, devido ao alto fluxo de veículos. A região de Lagunas segue com fila no sentido sul por cerca de 15 quilômetros. Outras informações sobre o trânsito em nosso Twitter é o T24horas. Simone Feldman para o Trânsito 24 Horas. Obrigado, Simone. 13h22, Umbanda e Meio Ambiente, ações sustentáveis e novos paradigmas. O autor é Giovanni Martins, que é um pesquisador da cultura afro-religiosa, escritor, pesquisador da cultura e religiosidade afro-brasileira. Ele está na companhia também do Marcelo da Silva, que foi aluno dele no curso de ensino à distância. E, Giovanni, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço o espaço. Marcelo, obrigado pela tua atenção também aqui conosco. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde, tudo bem. Bom, professor, explica pra gente o seguinte, Umbanda e meio ambiente, né? Tem uma certa restrição, até em função da legislação, né, que impõe algum tipo de restrição à prática umbandista. Como é que está a situação hoje, hein? Bom, na realidade assim, o livro, né, focando na questão do livro, ele tem a visão, o objetivo na realidade, é de mostrar isso que tu falou agora, que é a questão legal, né? Porque hoje em dia tu sabe que o espaço é público, mas você tem que ter tem ressalvas, né? Então eu não posso, de repente, enquanto um afro-religioso, degradar o meio ambiente. E foi a partir dessas visões e de pedidos até de pessoas que vivenciam a prática umbandista, que se tivesse um trabalho, né, surgiu como uma cartilha de uma ONG que me pediu, que foi a tua e a própria Uniáfrica, da qual eu fazia parte, que tivéssemos uma cartilha que fosse levada para os afro-religiosos, para que eles tivessem uma ação mais consciente do que é o meio ambiente, de como a legislação nacional ela vê a questão do meio ambiente e até que ponto, vamos botar aqui entre aspas, um despacho, uma oferenda, ela agride ou não o meio ambiente e até que ponto aquela agressão ela vai prejudicar um contexto maior. Agora, professor, com todo respeito a quem critica Umbanda, você pode fazer algum tipo de crítica, dependendo da cultura de cada um, o sacrifício de algum animal e tal. Agora, o impacto à natureza com relação a outras indústrias, a agricultura, de certa forma, imagino que seja mínimo, não? Na realidade, assim, a temática, ela foca o quê? Ela foca um grupo específico, que é o afro-religioso, mas a questão ambiental, ela abrange todo mundo, né? Da minha casa, tanto é que o livro, eu dou no primeiro capítulo, eu vou contextualizar, né? Eu dou uma visão da década de 70, 80, eu vou mostrando a evolução do pensamento nessa questão do meio ambiente. Sim. Eu falo da ECO 92, do Rio Mais 20, então contextualizo até para chegar no ponto específico que é a questão religiosa, que é o foco do livro. Tá, quais são as práticas que podem ser feitas sem agressão ou minimizando a agressão ao meio ambiente? Práticas da Umbanda. Na realidade, a Umbanda, ela é uma religião de matriz africana, e a cultura africana, o legado africano, ele tinha uma relação harmônica com o meio ambiente. Então, o que se percebe é o seguinte, que ao longo da história, da urbanização, porque a Umbanda hoje é uma religião urbana, se perdeu a questão da ligação mais direta com esse meio ambiente. E era uma relação harmônica. Para ter uma ideia, um afro-religioso candomblessista, por exemplo, se ele fosse retirar uma folha de uma árvore, até hoje existe isso, né? Existe um cântico, existe uma intenção para aquilo, tira-se uma folha e se mantém a árvore na íntegra, né? Só que ao longo do tempo, e essa vida moderna, essa vida contemporânea, e essa urbanidade que trouxe a religião, então as pessoas começaram a fazer o quê? Começou a se perder, né? Essa noção de espaço, a questão do meio ambiente, e a Umbanda, a cultura afro, o candomblé, a Umbanda é mais, que é o meu foco, né? Que deveria ser a religião que mais
apoiasse essa questão ambiental, começou a ir para um viés diferente. E eu vou te dizer por que me surgiu a ideia de fazer o livro e o porquê do livro, né? Nós começamos a frequentar... a Umbanda é uma religião marginalizada, fato. Né? Pela forma como ela se criou, é uma religião brasileira, ela tem 105 anos, para ser exato, ela tem um N vertentes dessa religião, e existe assim algumas coisas que se questionam, outras que não, e um dos pontos é a questão dos despachos, das oferendas, sacrifício de animais. O que me deu esse insight para fazer o livro foi que eu subia uma cachoeira, assim, com familiares, para passar eu gosto desse contato com a natureza. Sim. E eu encontrei, assim, inúmeros despachos. Sim. Que é lixo. Né? O despacho, senhor Dias, então, aquele prato e oferendas. tal. Ali galinha, pipoca. Exatamente. E tal. Tá. Então eu vi ali, eu disse assim, mas como é que você vai entregar, vai oferecer para um orixá? E vamos pegar o caso da Iemanjá. Tem a festa de Iemanjá no dia 31 ou dia 2 de fevereiro, e você observava lá o quê? Flores, tudo bem, a natureza vai consumir, as pétalas, enfim. E as garrafas? E os plásticos. E o lixo que fica no dia seguinte. Eu até brinco às vezes quando eu dou o curso, né? Eu digo assim, gente, se eu fosse a Iemanjá, eu fazia assim, pode voltar e levem tudo. É, claro. Então, na realidade, existe, é claro, aqui em Florianópolis, um segmento chamado Almas em Angola, que já tem um trabalho nesse aspecto de multidão no final. Toda medida, enfim, né? é válida, professor, e estou concordando com o senhor. Agora, só retomando aquela minha primeira pergunta, claro que esse tipo de conscientização que o senhor procura provocar aqui, naqueles que seguem Umbanda, é fundamental. Agora, o impacto ainda, comparando com aquilo que mais polui, é mínimo, não? Não, é mínimo. Se comparar com as indústrias, é mínimo. Mas eu digo assim, quer ver, que comece então pela cultura afro. Dando um exemplo. Dando um exemplo. Então, essa tua pergunta ela é bem oportuna e bem pertinente, porque o livro justamente ele quer dizer isso. Se a religião já existe, já é marginalizada, já sofre preconceito, e ela tem uma ligação direta com os orixás, que vivenciam, digamos, em termos de energia, de divindades, o meio natural, por que não agregar valor? Claro. Então, e passar um exemplo positivo, né? Até mudar a visão que se tem da própria manifestação religiosa, né? O senhor acredita que... Bom, quero saber do Marcelo aqui. Marcelo, você acredita que esse tipo de ideia aqui, né, de uma visão mais sustentável da Umbanda, os fiéis, digamos assim, os praticantes já estão adotando? Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento que a gente vive de sustentabilidade, de procurar, até para não agredir um pouco o meio ambiente, eu acho que está ligado totalmente assim à nossa religião. E eu acho que ampliar essa visão que o livro está dando para a gente, de até organizar um pouco mais a própria religião, né? Agora, professor Giovanni Martins, o seguinte, o senhor, como um umbandista, percebe que hoje a prática da Umbanda, o senhor disse assim, a Umbanda ainda é marginalizada. O pessoal chama muito umbandista de macumbeiro, não é isso? Macumbeiro, isso é pejorativo ou não? No passado não, né? Porque as macumbas seriam aqueles instrumentos, aquele grupo de negros, vem do Rio de Janeiro. É claro que de lá para cá ela foi marginalizada, né? Um grupo de negros reunidos tocando algum instrumento. O que é que tu pensa, né? Leva para o lado pejorativo. Então, a expressão é pejorativa. Mas um umbandista de hoje, ele faz o quê? Ele trabalha com as pessoas, atende comunidades, ele atende com as suas práticas afro-religiosas. Então, só que, como tu falei, né? Então, existe essa necessidade. E tem a questão do barulho também, né? A questão do barulho, né? Porque muitas casas de Umbanda são casas familiares. Casas familiares, não são templos, casas familiares. Mas temos que pensar o seguinte, aonde está hoje o terreiro de Umbanda? É na comunidade. E que lugar? Fundo de casa, bairro residencial. Agora nós estamos passando por uma fase que é a questão do zoneamento, né, da cidade. Não, e se questiona o barulho e tal. Exatamente. Então, na realidade, e tem o toque de atabaque, então existe um movimento. Bom, o seguinte, muito obrigado pela presença dos dois hoje aqui conosco. Parabéns aí pelo livro. Giovanni Martins, Umbanda e Meio Ambiente, Ações Sustentáveis e Novos Paradigmas. Já teve o lançamento? O lançamento é amanhã, na Livraria Catarinense do Beira-Mar Shopping, às 19 horas. Maravilha, obrigado. O convite é você, esse livro estou te dando de presente. Maravilha. Só vou autografar na hora. Maravilha. E convido a todos os umbandistas e pessoas afins que queiram participar, alunos meus também que vão participar. Muito obrigado pela atenção.